Olá, você que visita de vez em quando esse canal Campos de Ressonância by Marli Hanau, deve se perguntar: nossa, não tem mais nenhuma novidade? De fato, eu não ando postando muitas coisas. Nossas reuniões de grupo, às vezes, quando acontecem, a gente não grava, ou se grava, apenas compartilhado com o grupo que participou da reunião, por questões de ética mesmo. Só que hoje são 27 dias do mês de julho de 2025 e no dia 29 nós vamos ter a honra de trazer novamente a doutora Maria Cláudia Nabuco para falar sobre nutrição humana do ponto de vista da antroposofia. Isso mexeu comigo porque nós interrompemos um pouquinho a gravação das coisas do Ayurveda e a gente acaba sentindo falta. E de vez em quando a gente se pergunta, né? Quando foi que eu mudei? Quando foi que eu consegui sair das amarras, do mecanicismo? Como é que foi a minha mudança? As pessoas perguntam também, né? A gente ouve tantos canais, falando sobre o assunto, e a pergunta sempre é: quando você mudou? Como é que você mudou? O que é que te estimulou a mudar? E refletindo sobre isso essa semana, eu pensei, nossa, eu comecei pela leitura, né? O que é muito natural, a gente que é muito mental, a leitura é que cutuca a gente, que mexe, que dá o start. E eu comecei a fazer leituras, na verdade, eu voltei a fazer leituras que eu fazia lá quando tinha dos 15 aos 18 anos, eu li muita coisa dentro, da história, da psicologia, eh, enfim, da própria teologia, e fazendo o curso de normalista na época. Então, assim, é tudo aquilo que a gente mais pensava do que fazia, na verdade, né? E depois foi interrompido. Já entra a ciência e aí vai para laboratório, vai para campo, o vibe a vibe é outra, né? E então assim, a leitura mexeu comigo. Voltei a ler coisas de filosofia, depois de muito andar para lá e para cá, encontrei a teosofia e ali mergulhei e senti que era o meu lugar para entendimento do funcionamento do universo, que é a grande pergunta que a gente faz, né? Como biólogo, a gente não para de fazer essa pergunta, né? O que é que move tudo isso? Como é que isso funciona de fato? Porque quanto mais a gente estuda, no meu caso, eu estudei sempre plantas, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não conhece nada, é só uma fatiazinha. Mas, enfim, depois da leitura, eu fui mudando gradativamente a minha alimentação. Então, parei de consumir, no início, carne suína, depois veio a carne bovina, por fim, a carne, de frango, e depois todos os derivados de leite, e agora também saí do glúten. Então, fui devagarinho, mudando a minha forma de alimentação e fui me sentindo muito melhor. Então, assim, acho que por isso que me atrai tanto falar de nutrição, porque, primeiro, a gente está associado a plantas, e segundo, porque isso muda, o nosso modo de pensar, de sentir. E assim, o que me moveu, assim, falei, gente, estamos tão paradas aí nas gravações, né? A impressão que eu tenho é que nós subimos vários degraus e de repente a gente parou, sabe, aquele patamar de descanso e a gente olha e fala, nossa, mas ainda eu tenho tanto para subir, né? Então, enquanto a gente para, vamos pensar em algumas coisinhas relacionadas a essa nutrição. Isso serve também de aquecimento à palestra que a doutora Maria Cláudia ministrará na terça-feira. Postarei logo em seguida para aqueles que fazem parte dos nossos grupos, a gente faz com todo mundo e depois eu posto aqui. A pergunta que faz, por que que não se faz assim ao vivo? Eu fico com um pouco de receio porque de todas as lives que eu tenho assistido, de todos os canais que eu acompanho, eu vejo que algumas palavras indelicadas são proferidas ali no chat. Então eu prefiro que a gente faça dentro da nossa comunidade, que nós já nos conhecemos, é quase que uma terapia em grupo. E todos são pessoas bem antenadas no assunto e a gente não tem indelicadezas que possam deixar as pessoas desconfortáveis. E eu sei que quando as coisas são divulgadas de maneira mais ampla, todos entram, né?
e cada um está num degrau dessa escada evolutiva. Então, assim, eu não quero ofender ninguém, mas as pessoas que estão muito irritadas, elas falam coisas às vezes que depois, se pensassem, elas refariam. Então, e a gente vai até tocar nesse assunto. Eu vou compartilhar aqui a tela para nós mostrarmos aí o que que eu preparei para falar desse assunto. Então, assim, é um festival, né, que só não tem coisas de origem animal. Mas a gente costuma pensar e ler em vários livros, dos mais antigos, nós somos o que comemos. E a planta também. A planta é o que tem no solo disponível. Então, as condições edáficas de solo interferem demais na qualidade daquilo que é produzido. E automaticamente todos os herbívoros, se alimentando desse material, também passam a comer aquilo que estava disponível ali no solo, né? Então, realmente, nós somos o que comemos. E é muita coisa, né? Quando eu olho aqui, eu tenho até apetite. Uma boa salada, nossa, que delícia, né? E quando a gente olha tudo isso, na verdade, praticamente toda a tabela periódica está aí dentro. As plantas usam o solo que foi decomposto com o auxílio de fungos e bactérias que decompuseram a matéria orgânica. Quando estava no início, aquele solo era uma pedra, na verdade, os líquens têm uma participação muito grande. As intempéries, né, altas e baixas temperaturas, a água da chuva, então tudo isso vai mineralizando o solo e com o auxílio de bactérias e fungos, a matéria orgânica ali depositada entra em decomposição e isso vai ampliando todo o material que está disponível, né? Então, praticamente toda a tabela periódica, mesmo que sejam pequenos traços nem detectáveis pelas análises convencionais, nós temos em nosso corpo. E aí, se a gente for pensar, né? Se a gente fosse a tabela periódica, nós seríamos minerais. E por isso a gente faz constantemente essa pergunta, né? O que são organismos vivos? Organismos vivos que participam desse ciclo que está aí, né? Desde o átomo, a molécula, as as ínfimas partículas, né, orgânicas, até os organismos altamente diferenciados, os ecossistemas, o próprio planeta. Esse dinamismo é que caracteriza a vida. E às vezes a gente tem uma dificuldade de responder isso, né? O que é vida? Quando você pergunta isso para um médico, às vezes ele responde assim: Olha, eu não sei o que é vida, não, mas eu sei que é morte, falência múltipla de órgãos. E aí, quando você pergunta para o biólogo, nossa, ele entra com toda essa descrição de ciclos. Mas é muito fácil a gente dizer o que é vida. A vida é uma propriedade de tudo que é capaz de se auto-organizar. E daí veio a questão do Lovelock, que afirmou que a Terra é um organismo vivo. E o próprio universo é um mega-organismo. Ele se auto-organiza. A formação de estrelas, a morte das estrelas, toda a organização, a distribuição dos corpos celestes com uma precisão incrível. Esse é um mega organismo, né? Então, vida é a propriedade de tudo que é capaz de se auto-organizar. E por isso, os organismos vivos, eles são sistemas organizados que permanecem em estado de equilíbrio termodinâmico constante. Então, assim, não é zero. Quando o Lovelock foi convidado pela NASA para fazer prospecção em Marte, a primeira coisa que ele verificou, analisando os dados que foram coletados, é que quimicamente Marte é estável e a Terra não. A gente tem um desce e sobe continuado de gases e de matérias, né? Então, CO2 sobe, ou desce, oxigênio sobe ou desce, metano, e todos os gases, e tudo isso num lindo processo de dinamismo. Por isso que a gente diz não equilíbrio termodinâmico. Mas a manutenção dessa condição de dinamismo, que é a própria vida, exige a entrada continuada, um fluxo contínuo de energia livre entrando no sistema. E como é que isso acontece? Graças aos organismos fotossinteticamente ativos, que incluem algas de modo geral, porque mesmo as algas vermelhas, as algas pardas, têm o processo de fotossíntese ali. Então, os organismos fotossinteticamente ativos, que incluem algas e plantas,
Eles são os responsáveis pela captura da energia eletromagnética oriunda do Sol e a conversão em matéria orgânica. Então, graças à fotossíntese, toda a biosfera é mantida. E esse equilíbrio continuado é o que a gente chama de vida. Então, vida é uma propriedade desses organismos. Algumas perguntas interessantes que de repente vocês podem pensar, mas você convidou aqui para falar de nutrição, mas é exatamente isso, né? Porque essa condição, essa vida é que faz essa tabela periódica entrar nesse ciclo todo. E aí a gente tem algumas perguntas interessantes, assim, do ponto de vista prático do dia a dia, né? O que comer? O que é produzido na época. E os nossos antepassados sabiam disso, né? Tudo que é cultivado e produzido na época adequada dos ciclos, que incluem condições edafoclimáticas adequadas para aquele ciclo daquela planta. Ela absorve o máximo que ela consegue do ambiente para converter em matéria orgânica. E nós nos alimentamos desse material, né? E quando a gente fala disso, né, o que comer, não só aquilo que é da época, mas aquilo que faz bem para você. E aí a gente lembra do Ayurveda, é a questão dos doshas e dos gunas. Nós não falamos dos gunas, nas palestras que nós apresentamos aqui no canal, mas falamos bastante dos doshas. Então eu convido você que vai assistir essa live em algum momento a olhar aquilo que nós apresentamos sobre a Ayurveda em nossa vida. Tem também uma palestra um pouquinho mais antiga da doutora Lira. Ela apresentou alguma coisa relacionada à nutrição, mas focada principalmente no açúcar. Mas enfim, dependendo do seu dosha, se você é vata, pitta ou kapha, você sabe como estimular e como abrandar cada um desses doshas e você faz esse equilíbrio. E dos gunas a gente fala daqui a pouquinho. Agora, quanto comer? Eu me lembro que quando eu fiz o curso de Ayurveda em 2008, o nosso instrutor falou assim: olha, quando vocês forem comer, a quantidade é aquilo que cabe nas mãos em conchinha, as duas mãos em conchinha, né? Esse é o tamanho mais ou menos do seu estômago. Então, o que você coloca aqui nessas duas mãos em conchinha é aquilo que vai para dentro do estômago, mas dá liberdade para o músculo fazer a sua movimentação. Não adianta você estufar, porque não tem nem jeito de mexer ali, né? Quando você põe muita coisa numa panela, extravasa, né? Então é onde dá refluxo e dá um monte de coisa arada, a pessoa passa mal porque comeu mais do que devia. Então é essa a quantia. E no dia que ele deu essa instrução, eu cheguei em casa toda feliz, né? E falei para o meu marido: olha, o que a gente deve comer é o que cabe nas duas mãos em conchinha. Ele ficou todo feliz, virou para mim e falou assim: assim? Então, assim, ó, isso aqui é o dobro do estômago, né? E na época ele era muito gulosinho, né? Hoje ele consegue comer exatamente o que cabe nas duas mãos. Então, assim, quanto comer é isso. E você distribui aí ao longo do dia aquilo que você vai desejando, né? Porque o seu desejo é um sinal que o seu organismo te dá daquilo que ele está precisando, das vitaminas e sais minerais principalmente, né? Então, assim, só reforçando que as condições edafoclimáticas, elas interferem na qualidade nutricional das plantas. Por exemplo, o milho, ele é um excelente extrator de nitrogênio. Então, no solo, precisa ter muito nitrogênio para ele produzir bem. E daí vem toda a agronomia com a sua técnica de avaliação do solo, desculpa, e a colocação dos adubos, né? Então, quando você consome o milho, você está consumindo uma grande quantidade de nitrogênio, porque ele tem um crescimento rápido, ele precisa fabricar muitos aminoácidos e proteínas para fazer aquele metabolismo todo. As brássicas, por exemplo, são grandes extratoras de enxofre, por isso que dá aquela questão de flatulência, o odor, né? Então, quando você deixa algumas folhas de couve, por exemplo, no cestinho de lixo da cozinha, logo vem aquele odor forte, né? Então, as brássicas incluem as couves, todas elas, brócolis, couve-flor, a selga, todas elas têm esse cheiro forte, né? O gergelim é um bom extrator de cálcio, tanto é que a gente usa o gergelim como fonte de cálcio para ajudar aí na manutenção de todo o nosso esqueleto, né? Os cogumelos e as brássicas, eles são grandes extratores de metais pesados do solo. Então, assim, eu me lembro que a doutora Maria Cláudia chegou a comentar na palestra anterior que ela apresentou, inclusive está ali disponível para vocês,
Os cogumelos, eles não são muito recomendados pela antroposofia. Tem lá as várias causas, né? Mas o cogumelo você precisa saber muito bem onde ele foi cultivado, justamente para você ter certeza de que não tem metais pesados ali. E as brássicas, eu precisei fazer um grande levantamento bibliográfico para publicar um trabalho que eu tinha com os nossos alunos, da couve da Malásia, a Brassica chinensis, variedade parachinensis, muito usada no Oriente, e eu vi que o pessoal usa demais as brássicas para limpar o solo, para descontaminar o solo. Então, depois essas brássicas são descartadas, obviamente, né? Eles têm um setor de descarte, elas são incineradas e descartadas porque limparam ali o ambiente. Então, vejam como as condições edáficas, as condições do solo, interferem na qualidade da planta. Então, não é sair comendo qualquer coisa, não. Você precisa saber a fonte de tudo isso, e nem sempre a gente sabe, né? E como eu falei dos doshas e gunas, só para relembrar aí a questão dos doshas, vata, pitta e kapha e as suas combinações, né? Às vezes é vata, pitta, às vezes vata, kapha, pitta, kapha. E os gunas, que a gente não comentou nas nossas lives do Ayurveda, são sattva, rajas e tamas. Essas são qualidades da natureza, da própria natureza humana e da natureza ambiental também, né? Que influenciam a consciência e o comportamento, no caso do humano. Sátua representa pureza, harmonia, conhecimento, suavidade, delicadeza. E a gente pode fazer uma analogia de que sátua é energia potencial. Rajas simboliza atividade, paixão, movimento. Isso é energia cinética. Então, quando eu penso em rajas, eu estou pensando em vata, que dá movimento, mas dentro desse movimento, isso facilita o metabolismo, e aí entra pita, né? E tamas é a inércia, a escuridão, a ignorância. Então, a pessoa muito parada, a pessoa que não tem fluxo, ela demora para agir, né? E aí, os sites que divulgam essas informações do Ayurveda fazem também uma outra relação. Terra é tamas, a inércia, ela está ali abrigando tudo o que está por aqui. Água é tamas, porque abriga, mas também é sátua, é energia potencial, porque ela permite que tudo aconteça ali dentro. Fogo é rajas e sátua. Ar é rajas e sátua. E éter é sátua. Então, se nós olharmos aí Vata, Pitta, Kapha, Vata é ar e éter. Então, é rajas e sátua. Interessante, né? Energia cinética, energia potencial e cinética. Pita é fogo e água. Então, rajas e sátua, e também é tamas. E Kapha é terra e água, é tamas e é sátua. Então, assim, o Kapha ele é muito amoroso, toda a energia potencial ali, mas também é da inércia, né? Então, nós temos a combinação de tudo isso para nós pensarmos também. É importante eu ter falado isso, porque lá nas nossas lives do Ayurveda, nós apresentamos, além das características de Vata Pitta Kapha, e das combinações, nós apresentamos uma série de alimentos que são importantes para equilibrar esses doshas. Se Vata está muito em alta, come menos folha. Se Kapha está muito aterrado, come mais folha. Vata precisa comer mais raiz. Kapha não pode comer muita raiz, tem que comer mais folha, né? Pita, não entra na pimenta, não entra naquilo que é muito azedo, né? Porque senão fica mais empitecido, vamos dizer assim, né? Aquilo que a gente brinca lá no Ayurveda. Mas é interessante vocês olharem para ver assim que o que comer depende muito de como você é, daquilo que seu organismo está precisando, que você manifesta no seu comportamento aquilo que você precisa. E quando a gente olha essas coisas, eu resgatei aqui algo que eu ministrei aulas mais de 30 anos, né? De fisiologia vegetal para graduação e para pós-graduação da agronomia.
E na aula de nutrição mineral, a primeira coisa que a gente fala é isso daqui: quais são os elementos essenciais para as plantas? Alguns entram em grande quantidade, outros entram em pequena quantidade, porque ela precisa de muito ou porque ela precisa de pouco. E alguns são elementos que servem para algumas plantas, mas não servem para outras. Por isso, essa caracterização. Macronutrientes entram em grande quantidade porque a planta precisa de muito para formar toda a sua estrutura. Então, nós temos aí o famoso CHON: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que eu ilustrei aqui embaixo, né? É lógico, os átomos não são assim, isso é questão didática, a gente já sabe há muito tempo. Átomo também não é uma palavra muito adequada, mas em função do uso, da universalização, ele continua sendo chamado assim. A teoria das cordas, eu acho que é a que chega mais próxima daquilo que seja um átomo, é uma nuvem, né, de coisas vibrando ali. Mas, para efeito didático, né, nós temos aí o carbono com 6 elétrons na sua eletrosfera, o hidrogênio com um, o oxigênio com 8 elétrons e o nitrogênio com 7 elétrons. E a antroposofia explora essas questões numéricas. Depois a gente vai dar uma cutucada na doutora Maria Cláudia para falar sobre isso. Além desse chon, a planta precisa de fósforo e potássio. Então, por isso que a gente tem lá os adubos, né? NPK, em qual proporção? Aí você escolhe se é para hortaliça, se é para citros, enfim. Além disso, o cálcio, o magnésio e o enxofre. Agora, por que tudo isso, né? O carbono, hidrogênio e o oxigênio é essencial para qualquer molécula orgânica. Não existe nenhuma molécula orgânica sem esses três elementos. Carbono forma a cadeia, os hidrogênios e o oxigênio vão equilibrando ali. O nitrogênio e o enxofre são importantes para a formação de aminoácidos. Tem poucos aminoácidos que têm enxofre, mas todos eles têm nitrogênio. O fósforo é importante para o AMP, ADP, ATP para energia. O potássio é essencial para a abertura estomática. E se não abrem os estômatos, não tem fotossíntese. Então, o potássio é essencial para as plantas. E o cálcio é para a formação da estrutura. Porque, como a planta não tem um esqueleto, ela tem a parede celular formada por celulose, o cimento que gruda uma célula na outra, formada então pelas substâncias pépticas, e o cálcio entra exatamente aí. Além disso, ele é um mensageiro. Ele entra e sai da célula para dar sinais e estimular a produção de hormônios, a abertura de canais para entrada e saída de materiais dentro da célula, dentro do vacúolo. Então, o cálcio é essencial, sem dúvida nenhuma. Agora, como micronutrientes que entram em pequena escala, porque a planta usa pouco, mas é essencial, são essenciais. O ferro, que apesar de não fazer parte da molécula de clorofila, ele é essencial na síntese da molécula. O manganês é essencial na fotólise da água, que alimenta todo o processo de fotossíntese. O boro é essencial para a manutenção das divisões celulares de maneira normal. O zinco, o cobre, o molibdênio, o níquel, eles são importantes, principalmente o molibdênio e o níquel, eles são importantes para a atividade não exatamente da planta, mas das bactérias que fazem os nódulos lá no sistema radicular para captura de nitrogênio. Então, olha que importante, né? Sem molibdênio, sem nitrogênio, sem níquel e sem o cobalto, que está aqui como elemento benéfico, as bactérias não funcionam bem e a absorção de nitrogênio pelas plantas fica comprometida. E o cloro também ele faz parte de algumas moléculas ali importantes para a atividade metabólica. Então, eles sempre estão associados a alguma coisa relacionada com a atividade metabólica. O zinco, com hormônios. Então, assim, todos eles são essenciais. Algumas plantas precisam de alguns elementos diferentes desses. Por exemplo, as plantas halófitas que dão na beira da praia precisam do sódio. As gramíneas e uma samambaia, que na verdade não é uma samambaia, é uma pteridófita, mas não é uma samambaia, que é a cavalinha, inclusive a cavalinha é usada para chás, tem aí uma série de utilidades, precisam de silício para sua organização estrutural. O cobalto, eu comentei, a história dos micro-organismos que fazem a fixação do nitrogênio. O selênio, ele é super importante como antioxidante. Ele evita a formação de radicais livres nas plantas que fazem a desestruturação das membranas plasmáticas. Por isso que ele é importante para nós também, né? Para evitar o envelhecimento.
E o alumínio, ele acaba sendo importantíssimo para as plantas do cerrado. Nós temos alguns experimentos mostrando que para germinação, tudo bem, porque já tem lá na semente os nutrientes. Mas para o desenvolvimento da planta é necessária a presença de alumínio. Então, as plantas de cerrado, não todas, mas algumas delas, precisam do alumínio para o seu desenvolvimento. Então, está aí a filinha. E eu só coloquei aqui pelo seguinte. Esse aqui é o ciclo do nitrogênio, mas a gente tem que pensar em tudo, né? As plantas são consumidas pelos herbívoros, os carnívoros consomem esses herbívoros e a cadeia continua. Tudo isso é decomposto, enriquece o solo, as bactérias decompõem e tudo isso entra de novo no solo ou no ar, como é o caso do nitrogênio, né? O nitrogênio, ele aparece como N2, né, com uma tripla ligação ali que favorece a fixação desses dois átomos de nitrogênio com descargas elétricas, temos aqui. A chuva faz tudo que está em suspensão no ar descer, atividade industrial também, e nós temos os organismos que fazem a desnitrificação, então fazem a mineralização de todo o material morto que está aqui e fazem com que esse nitrogênio entre de novo na atmosfera. E é interessante, deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque, por exemplo, ó, o carbono ele só é capturado pelas plantas para a atividade metabólica, com a fotossíntese. E ele só vem do ar, CO2, gás carbônico. Fotossíntese, ponto final, não tem outro jeito. O hidrogênio e o oxigênio, eles são capturados pelas plantas pela água. A água, né? O nitrogênio, ele pode ser capturado pelo sistema radicular vindo do solo graças a esses organismos, essas bactérias que fazem os nódulos, principalmente em leguminosas, mas também bactérias que estão livres ali no solo e até o milho se aproveita delas, né? Elas fazem a desmineralização e soltam ali o nitrogênio para as raízes absorverem. Então, esse quádruplo, esse quarteto aqui, são os elementos gasosos que são capturados pelo ar ou pela água, ou então ciclam-se, como é o caso do nitrogênio, através do ar. E nós temos aqui algumas comparações que eu achei interessante e eu trouxe de algumas falas da doutora Maria Cláudia em algum momento lá das nossas reuniões. A hemoglobina e a clorofila são duas moléculas extremamente importantes. A clorofila, porque é a base de toda a produção da matéria orgânica, e a hemoglobina, porque é o sangue que circula ali carregando de tudo e fazendo de tudo no nosso organismo, né? Olha a semelhança entre elas, gente. É uma cadeia fechada, né? Eu acho que também é um tetrapirrode, cadeia cíclica. Ferro no centro dessa cabeça, porque tem uma cauda aqui, né? A cauda da clorofila é bem grande. Magnésio na clorofila. Quatro átomos de nitrogênio, quatro átomos de nitrogênio, hemoglobina e a clorofila. E nós temos a lembrança de que existem cores complementares, né? O vermelho e verde são complementares. E aí fica muito fácil a gente pensar, né? Nossa, o ser humano e as plantas são complementares, né? E aí vem uma informaçãozinha aqui que eu peguei ali de falas da doutora Maria Cláudia. Depois a gente pode até conversar com ela um pouquinho mais sobre isso, né? A hemoglobina contém o ferro de Marte, o deus da terça-feira, guerreiro, masculino. A clorofila contém o magnésio. O magnésio é 12, então nós temos aqui, ó, o magnésio tem o número atômico 12, né? E entre o 26 e o 12, nós temos aqui na verdade aqui, entre o 12 e o 14, então nós temos aqui o 12 é o magnésio, o 14 é o silício. Nós temos o 26, que é o ferro. E essa relação aqui, depois nós vamos perguntar para a doutora Maria Cláudia. Eu achei interessante ela comentar sobre isso, né? E ainda nessa linguagem da antroposofia, se comenta que a hemoglobina e a clorofila são refletoras da luz. Na verdade, assim, eu digo que a clorofila ela é a que faz a captura da luz, né?
E aí comenta-se então que a silícia, a sílica, né, que vem do quartzo, o silício, é a receptora e processadora da luz nos processos de foto e proteofotossíntese. Aqui também eu precisaria conversar com ela, mas eu achei interessante algumas dessas colocações e depois a gente fala com ela para nós entendermos um pouquinho mais, né? Porque nesse caso aí eu só não concordei que a clorofila é refletora da luz, porque ela capta, ela é a que faz a captura da luz, né? É um pigmento que capta a luz para converter em energia eh, química, né, mais efetiva para o restante do metabolismo. Produz moléculas de ATP e NADPH, ATP altamente energético, NADPH altamente reativo, que vão fazer a fixação do hidrogênio no CO2 e formar a glucose e depois todas as substâncias que fazem parte, da planta. Aí, quando a gente olha ainda esses nutrientes, qual a função bioquímica e fisiológica deles nas plantas? O carbono, hidrogênio e oxigênio, base de todas as moléculas orgânicas, como eu comentei. Então, eles são estruturais, formam estrutura da planta. Mais dois elementos estruturais, o nitrogênio e o enxofre, que formam aminoácidos e proteínas. Alguns formam ésteres, é o caso do fósforo, que é energético, né? E o boro, que faz parte aí do processo de divisão celular e de outras relações metabólicas que não vêm ao caso. Alguns outros nutrientes, ou eles são iônicos, sempre iônicos, como é o caso do potássio, ou então eles estão iônicos ou combinados, como é o caso do cálcio. Ou ele está combinado com algumas moléculas, ou ele está sendo um mensageiro secundário, fazendo abertura de canais e outras atividades. O magnésio sempre está ali como molecular, dentro da molécula de clorofila, o manganês dentro de uma enzima importante para o processo de fotólise da água e o cloro, que pode ou não estar de maneira iônica também. E alguns nutrientes eles são exclusivos como transportadores de elétrons dentro do processo de fotossíntese, por exemplo o ferro, o cobre, o zinco, o molibdênio e o nitrogênio, sendo que e o níquel. O molibdênio e o níquel, eles são exclusivos das cadeias metabólicas das bactérias, mas o ferro, o cobre e o zinco são das plantas e fazem parte desses transportadores de elétrons. Agora, quando a gente compara isso com o corpo humano, eu fiz questão de ver, eu falei, nossa, gente, mas vamos lá fazer a comparação, né? Eu acho maravilhoso comparar. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, esse quarteto aqui, é indispensável, tanto para o humano quanto para as plantas, pelas mesmas razões. Aí vamos lá. Para os humanos, a gente não encontra essa informação macro e micronutriente, mas macro e micro minerais. Para as plantas, eles são de fato nutrientes. Para o corpo humano, eles são minerais, mas também são nutrientes, né? É mais o pessoal da área humana usa essa terminologia, né? Macro minerais. Então, nós temos ali cálcio, que também é macro para as plantas, fósforo, potássio, também, magnésio, idem. Agora, para as plantas, o sódio é um elemento se- é, que serve só para algumas plantas e o cloro é micro. Agora, micro, ferro, zinco, cobre, manganês, ok, tudo micro, selênio. E para o humano, o iodo entrou aqui. Então, para o humano, tem de diferente o iodo e para as plantas. Achei interessante. Não tem o enxofre, mas não tem aqui para o humano. E deveria ter, porque tem aminoácidos que têm enxofre e são essenciais, né? O boro eu não sei se tem atividade no humano, molibdênio também não sei, e níquel também não sei, porque molibdênio e níquel é de bactéria, né? O silício também não tem no humano, o cobalto é de bactéria e alumínio também para algumas plantas. Então, óbvio que tá tudo certo aí, né? Só o enxofre que eu acho que deveria estar por lá, né? Mas eu também não fiz um levantamento completo para verificar essa questão da nutrição humana. E aí, como a doutora Maria Cláudia é da antroposofia e ela vai comentar sobre essas questões, eu só arrastei um slidezinho, que é o que vem depois desse, mas eu preciso aqui fazer algum comentário para as pessoas que nunca ouviram falar dessa questão. Essa imagem aqui eu tirei da Bárbara Brenan, Mãos de Luz, e essas outras duas da direita eu tirei da internet. Mas eu achei muito interessante pelo seguinte: nós temos aqui os sete chakras principais, né? O raiz, o umbilical, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo.
o frontal e o coronário que está aqui em cima parecendo um funil virado para cima, né? Igual esse funil virado para baixo. Esse é o corpo físico, o caroço da azeitona, o caroço do pêssego, né? Que somos nós, a parte mais densa. Acompanha essa parte mais densa, essa partezinha azul que está aqui em separado. Esse aqui é o nosso duplo etérico. Somos nós mais sutis. Esse etérico, segundo várias linhas espiritualistas, incluindo a Rosa Cruz, que foi de onde eu aprendi, faz parte do físico, embora mais sutil. E é nele que estão diferenciados de maneira assim bem nítida os chakras, esses centros de força. Fora isso, além disso, né, nós temos os demais corpos aqui. Aqui tem uma pequena nuance. Certamente esse aqui é o corpo astral, também chamado corpo emocional. Então, nós temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, onde moram as nossas emoções. Depois vem o corpo mental, que é esse amarelão aqui. E depois nós temos os demais, né? O corpo búdico, nirvânico, paranirvânico, mahaparanirvânico, que não estão aqui porque são tão sutis que fica até difícil colocar. Porque essas figuras aqui são visões que as pessoas que enxergam o sutil apresentam e elas desenham isso, né? Não vem gratuito, não. De vez em quando a gente consegue enxergar esse duplo etérico aqui, dependendo da situação, né? E aqui tem uma outra imagem que eu achei interessante, porque a linha espírita chama tudo isso daqui, esse ovo, né, que tem ao nosso redor, de perispírito, que é a soma aí do nosso corpo astral e o mental, principalmente o mental inferior. E isso aqui muda de cor porque em cada momento da sua vida, do seu dia a dia, um chakra está predominando. Então, por exemplo, quando você está correndo, se exercitando, socando o pé, esse chakra raiz, ele está muito ativo. Ótimo. Quando você está amorosamente se relacionando com alguém, né, inclusive o ato sexual, esse chakra aqui está em alta. Quando você termina alguma refeição, é o plexo solar que está em alta. Quando você está amorosamente pensando e se relacionando com tudo que tem ao seu redor, é o cardíaco. Quando você está falando, como eu aqui, é esse laríngeo que está em alta. Quando você precisa tomar decisões, decisões diversas, o seu radar frontal precisa estar em ação. E aqui o tempo todo, esse aqui está em ação, né? Então, esse aqui que é o coronário, mais esse aqui que é o raiz, precisam estar em harmonia. São os dois funis, né? Um voltado para baixo, o outro voltado para cima. É a sua ligação com a Terra, a sua ligação telúrica e a sua ligação cósmica, porque é a soma de tudo isso que faz o giro de tudo que acontece dentro do seu corpo. Porque os seus alimentos alimentam o corpo físico, alimentam o corpo etérico, alimentam um pouco ainda o corpo astral, embora o alimento preferido do corpo astral sejam as emoções. E aí o que que acontece? Quando nós encarnamos, né, quando nós descemos do plano espiritual, do plano mais sutil para cá, o primeiro corpo que se forma é aquele que está mais de fora. Então nós temos ali os vários corpos sendo formados, né? Vamos pegar mais próximo aqui de nós. Vamos pegar o corpo mental, está sendo formado com os materiais lá do plano mental. Depois o corpo astral sendo formado. Depois o duplo etérico e até formar o corpo físico. Ok, é um molde, um padrão que tem aí para diferenciação. E quando nós vamos embora, nós deixamos o corpo físico que degrada, o duplo etérico demora mais um pouquinho para degradar, as emoções já estão lá no plano astral, tem mais uma morte, um desfazer desse corpo astral, depois vai lá para o corpo mental, então você vai subindo de novo. E aí vem essa informação aqui da antroposofia relacionada com a parte da nutrição. Eu vou ler e certamente nós vamos precisar da doutora Maria Cláudia para esmiuçar um pouquinho mais isso daí, né? Na visão da antroposofia, e nem quero me detalhar muito porque eu não sou antroposofista, eu estudei muito a teosofia, o Steiner saiu da teosofia, mas assim, é, o Steiner é interessante, né? A teosofia é muito mental, teórica, né? E o Steiner colocou em prática.
Então, isso que é bacana, colocar em prática. Não ficou amassando barro, não, já foi lá, executar, né? Então, ele diz assim, que os elementos químicos são portadores de forças específicas. Então, da mesma forma que nós temos um corpo etérico, os minerais também têm uma energia etérica. É energia isso. E essa energia nós capturamos também. Então ele diz assim: o carbono de número 6 está aqui, né? É portador do componente físico. Lembra que a gente falou? Carbono forma todas as moléculas orgânicas, dá estrutura para esse corpo físico. O carbono situa-se na mesma coluna do silício. Então nós temos aqui 6 carbono, 14 silício. Ele é o processador da luz. Ao lado do carbono está o nitrogênio, de número 7. Ele é portador do astral. Então, o astral é aquele corpo emocional que eu falei para vocês, né? Vizinho dele, do nitrogênio, tem o oxigênio. Esse oxigênio é portador do etérico vital. Então, nós temos, ó, o carbono do físico, o oxigênio do etérico e o nitrogênio do astral. Olha que interessante, né? Corpo físico, duplo etérico, corpo astral. O nitrogênio, uma outra informação que eu achei muito interessante. O nitrogênio é o grande rebocador, pois ele arrasta o oxigênio para reagir com os carboidratos nas mitocôndrias, e isso significa o seguinte, que o astral reboca o etérico para constituir o corpo físico, aquilo que eu comentei com vocês, né? Corpo astral, duplo etérico, corpo físico. Muito legal tudo isso. Eu acho que a gente vai conversar mais nessa visão, né? Vai complementando, né? Vai ampliando o nosso olhar para essa tabela periódica. Eu acho muito bacana tudo isso. Quando a gente fala de tudo isso, para as plantas a gente viu, né? Entrega para elas água, que tem lá o hidrogênio e o oxigênio. O ar, que tem o CO2. Os minerais que vêm dissolvido na água, o resto ela faz. E o humano é mais complexo. Além disso, nós precisamos de aminoácidos, de proteínas, lipídios e alguns deles não são produzidos endogenamente. As plantas também precisam disso, elas fabricam, elas são autossuficientes. Mas, por exemplo, o ser humano não é capaz de produzir histidina. Depois as médicas vão me puxar a orelha aí, porque eu sabia só da metionina, né? A metionina eu tenho que comer arroz porque é de lá que eu retiro a metionina, que meu organismo não sabe produzir. Mas dando uma busca aqui, eu vi que tem outros aminoácidos que a gente não produz. A histidina, a isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Então, aí, os médicos que me corrijam, mas assim, se nós não somos autossuficientes para produzir isso, a planta é autossuficiente para produzir isso, e eu como a planta e eu me abasteço desse material, né? E aí, nós temos que nos reverenciar, cuidado, olha, não fiquem apavorados, não vou falar nada disso, tá? Só vou mostrar aqui a complexidade. As mitocôndrias e os cloroplastos, segundo a Lynn Margulis, a pronúncia correta é Margulis, né? Ela, ela escreveu um livro muito pequenininho. Eu já contei isso em alguma das lives lá de 3 anos atrás. Eu estava, tinha um cacho de abelha no portão de casa, na casa dos meus pais, e a abelhinha, aquele marimbondo pequenininho, pretinho, que dói até dizer chega. E no teto daquela cobertura do portão, um cachinho desse marimbondo se formou ali. O marimbondo caía, batia no meu pai, ele ia bater a mão achando que era um cisquinho e lá levava uma ferroada. Aí eu pedi para um dos alunos que trabalhava com abelhas ir lá fazer a retirada, porque eles retiram com cuidado, com fumaça e levam para o ambiente. E assim o rapaz fez. Para retribuir o carinho que ele teve conosco, eu fui em busca do livro dessa bióloga, O Planeta Simbiótico. Recomendo fortemente quem gosta do assunto para ler. Um livro fininho. E ela foi assim, ela recebeu muitas rejeições porque ela dizia que tinha um elo perdido. E a gente precisava olhar esse elo perdido. E ela comentava sobre a importância das mitocôndrias e dos cloroplastos, porque isso foi a chave.
Tanto mitocôndria quanto cloroplasto têm o DNA próprio. Eles se autoduplicam dentro da célula, independente do comando do núcleo celular. E essa é uma das fortes evidências de que esses são organismos endosimbiontes. Em algum momento lá no passado, mitocôndrias e cloroplastos entraram dentro de uma célula que não tinha essas funções, a parceria foi boa e eles continuaram a se dividir. E hoje nós temos aí, né? Os dois são as nossas baterias, os nossos reatores atômicos, os dois. São produtores de energia tanto para planta quanto para animais, né? E tudo isso que tem aqui, olha, essas coisas coloridas são pacotes proteicos. E essas proteínas são formadas graças a carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e algumas o enxofre. Então, esse tanto de proteínas, as rotas metabólicas que acontecem aqui para a produção de ATP, no caso de mitocôndria, para a produção são trioses que são produzidas dentro do cloroplasto e depois dentro como é que eu vou dizer? Não tem importância isso, mas assim, em algum momento é formado glucose, porque senão eu vou ter que falar muita coisa, né? Em algum momento é formado glucose para alimentar todo o processo metabólico, e não só todo o processo metabólico, para alimentar toda a estruturação da planta. Todos os tecidos são formados a partir dessa glucose produzida. E aqui nós temos a quantidade enorme de proteínas que existe nesses pacotinhos, são inúmeros pacotinhos que tem dentro do cloroplasto, todos eles recheados de proteínas e, mais uma vez, precisando de todos esses elementos que a gente comentou. Então, sem cloroplasto e sem mitocôndria não tem vida, né? E daí a importância de todos esses nutrientes para entrar aqui dentro. E aí, para ilustrar também, né, não para apavorar, isso aqui é uma célula vegetal. Todas essas coisas coloridas aqui na membrana plasmática são proteínas que desencadeiam a entrada e a saída de minerais para dentro da célula. Aqui nesse centro não é núcleo, não. Isso daqui é o vacúolo, é a maior organela que tem na célula vegetal. Ele é o depósito, é o armazém. Então, entra muita coisa aqui no citoplasma, o que precisa fica, o que não precisa vai para dentro do vacúolo. E tudo isso daqui é tudo proteína. Proteína que ajuda a entrar e sair coisas aí dentro do vacúolo. E uma coisa interessante e importante é que existem bombas que jogam hidrogênio o tempo todo aqui para a parede celular. A parede celular precisa se manter com pH de 5,5 para que algumas enzimas aí da parede sejam ativas. E o citoplasma precisa ser mantido em 7,2 o pH, que é muito parecido com o pH adequado para os humanos. Então, assim, daí vem a importância de você escolher bem a sua água. E a gente já comentou em algumas lives, e eu falo muito sobre isso na radiestesia. Existem números aritmos que a gente coloca nas garrafas de água que servem para elevar o pH. Se você não tem esse recurso, olha bem a água que você está comprando, escolha uma água de pH um pouco mais alto. Pode usar esses aritmos que estão disponíveis aí nas nossas lives. E ainda você pode usar uma pitadinha de bicarbonato de sódio na água para elevar o pH da água que você consome, com isso o pH do sangue aumenta e aí você tem uma boa atividade metabólica dentro das células, né? E inclusive agora é moda fazer o exame coprológico. Eu fui fazer o exame, o pH das minhas fezes estava em 5,5. Então, isso não é legal, não é bom, porque algumas bactérias que são nocivas acabam se desenvolvendo em pH mais baixo, e aí você precisa elevar o pH para se livrar disso. A gente pode até conversar, tem um dos médicos que está se dedicando ao estudo dessa parte intestinal, a gente pode estimulá-lo a apresentar algumas coisas aqui para nós no grupo, né? E aí, essa figura também é de plantas, mas serve para tudo na nossa vida, né? Aqui é concentração de nutrientes, né? Quanto maior a concentração de nutrientes, maior é a absorção. Ótimo. Chega um ponto em que não adianta você colocar mais, que não vai entrar, porque todos os transportadores que ficam ali, esses transportadores aqui, essas proteínas, todos eles estão ocupados carregando coisas, então não adianta você aumentar que não vai modificar a velocidade de absorção.
E se você aumentar demais, você entra na zona tóxica. Então, vale para nós. Comer é bacana, beber água é bacana. Quanto mais, melhor. Chega um ponto que satura. Se você passar da conta, faz mal, né? Então, essa que é a coisa, né? Comer é bom? Olha aí a quantidade, olha aí a qualidade. E aqui ilustrando mais uma vez, depois a gente pode cutucar esse profissional que está estudando a parte intestinal para ver se isso vale para os humanos. Olha que bacana aqui. Aqui é a faixa de pH de absorção de nutrientes pelo sistema radicular das plantas. A maior parte deles, a faixa mais adequada para absorção da máxima quantidade está entre, na verdade, sim, entre se eu disser 5, 5 e um pouquinho, e 6,5, 5,5 e 6,5, 5 e 6,5. Ok, tá ótimo. Todos eles são absorvidos de maneira excelente. Alguns não fazem muita distinção. É o caso do molibdênio, que é lá das bactérias, o cálcio, o enxofre e até o nitrogênio, que tem um declínio aqui com pH um pouquinho mais alto. Algumas têm uma restrição grande no pH neutro, né, entre 7 e 7,5. Estão vendo aqui, ó, o boro, o manganês, o fósforo, né? E outras têm um acréscimo lá no finalzinho, né? O caso do manganês, o caso do boro, o caso do fósforo e o restante. Então, o mais adequado, entre 5,5 e 6,5. No máximo, ó, vamos pegar 5 e 6,5, né? E aí eu me pergunto, e o pH intestinal? Porque a absorção é feita pelo intestino, nos humanos. Então, qual é o pH adequado ali, né? Por isso a gente fica de olho aí nesses exames, né? Eu vou adicionar só mais esse, acho que tem só mais esse slide, acho que mais um. Quando o pessoal começou muito com hidroponia, nós começamos a fazer avaliações, assim, quanto mais nitrogênio, melhor para a planta. Mas será? Aquela história, né? Quanto mais melhor, saturação, passou do ponto, é tóxico, né? No caso das plantas de hidroponia, eu tenho muito cuidado, porque assim, as plantas podem acumular nitrato. Você pode fornecer o tanto de nitrato que não vai fazer mal para ela. Por quê? Porque ela joga para o vacúolo, aquele lugar que é o depósito dela. Então, para ela, o citoplasma vai estar em ordem para trabalhar com a sua atividade metabólica, porque ela guarda o nitrato. Agora, para o ser humano, ele é tóxico, porque ele compromete a atividade da hemoglobina e também é carcinogênico. Então a gente precisa tomar cuidado com a hidroponia se tem nitrato em excesso. Agora, o amônio que entra que está ali no ambiente todo, ele é tóxico para a planta e para animais. Então, não precisa ficar preocupado com o amônio, porque a planta não vai absorver, porque ela vai morrer. Por quê? Se tiver muito amônio dentro da planta, ele atrapalha esse fluxo de materiais para dentro e para fora das células. É preciso entrar alguma coisa, sair alguma coisa, e ele compromete esse gradiente transmembrana, né? Então, isso significa que amônio prejudica a nutrição de todos os seres vivos, certo? Agora, o nitrato precisa tomar cuidado, né? Porque a planta se vira bem, mas o ser humano não. Então, é isso, né? Então, deixa eu parar de compartilhar. Eu espero que, de alguma forma, essas informações sejam interessantes para vocês e auxiliem lá a nossa conversa com a doutora Maria Cláudia, porque, apesar de eu ter falado algumas coisas um pouquinho mais específicas, mas não tanto, né? Eu tomei esse cuidado, mas, assim, cuidem do que vocês comem, porque dependendo do lugar onde a planta é produzida, lá pode vir materiais tóxicos para a gente, né? E é importante fazer O prato colorido é bacana, né? O prato colorido entra de tudo. E aí eu tenho o hábito de revezar. Por exemplo, o feijão. Eu, como não como carne, todos os dias no almoço eu tenho arroz e feijão. Ou então, arroz e lentilha, arroz e ervilha, arroz e grão de bico. Então, eu faço misturas aí no prato para ter uma combinação entre cereais, a gente diz entre mono e dicotiledônia, né? Os monocotiledôneas são considerados cereais e as leguminosas que vocês conhecem como leguminosas mesmo, né? Fazer uma combinação e eu vou revezando. Por quê? Os aminoácidos que tem na lentilha são um pouquinho diferentes daquilo que tem na ervilha, no grão de bico. Feijão, eu revezo o feijão. Eu faço feijão branco, feijão preto, feijão carioca, feijão azuki, faço os brotinhos do moyashi, então eu vou revezando também, porque cada um tem um grupo específico de aminoácidos.
E com isso eu faço a diversificação no meu corpo. E aí, a cozinha é um laboratório, né? Então, tudo que eu fazia no laboratório, eu faço na cozinha. E eu vou inventando coisas. Primeiro, para agradar os meus olhos. Dentro do Ayurveda, a sua digestão começa com o olhar. Se você gosta do prato, se ele está bonito, isso já estimula a primeira etapa da digestão, que é a salivação, né? E a outra coisa é essa diversificação de nutrientes. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo domingo, que hoje é domingo, domingo à tarde, né? Daqui a pouquinho eu já vou começar a preparar minhas coisas, porque são 17h36 agora. É o horário que eu já vou para a cozinha, porque aí lava, corta, pica. A maior parte eu como cru, às vezes dou uma cozidinha, uma refogadinha, mas aí eu tenho que ir preparando. E é uma delícia fazer isso, principalmente porque você coloca no seu alimento que você prepara a sua energia também, né? E principalmente os reikianos, né? A gente faz reiki fazendo a comida. Gratidão a todos vocês, espero que vocês na terça-feira estejam conosco e, e a gente com certeza vai nadar de braçadas ouvindo